Vamos lá. Quem aqui não sabe andar de bicicleta, só para saber? Pô. Então, a maioria aqui vocês já andaram de bicicleta, né? Me respondam aí, qual a dificuldade principal da gente aprender a andar de bicicleta? Equilíbrio. Beleza. Aí uma pergunta sobre equilíbrio, tá? É possível vocês conseguirem ficar se um dos pés no chão, em cima da bicicleta, sem rodinha. É possível e ela parada? Sim. Não, só com movimento. Tá, beleza. Você falou sim, por que sim? Então. Mas tem que estar com o pé no chão. Mas você não fica muito tempo. Exato, não fica muito tempo. Beleza. Então vamos lá. A gente pode perceber aí que a bicicleta, né? A gente vai ver primeiramente a estrutura dela, ela tem duas rodas. E como é que ela se mantém de pé? A moto também, por exemplo. Como é que ela se mantém de pé? Se a gente conhece geralmente as coisas, para ela conseguir manter uma certa estabilidade, ela precisa de no mínimo 3 apoios, né? Salve, por exemplo, algumas. Por exemplo, o ser humano que anda bípede e tal, mas tem todas as questões de apoio que tem dentro do pé. Mas quando vocês param para pensar, um tripé é uma forma muito eficiente de a gente conseguir manter uma coisa sem cair. Mas uma moto, uma bicicleta, ou um monociclo, por exemplo, não tem esse tipo de ideia. Então a gente precisa trazer uma coisa mais criativa para conseguir imaginar isso se movimentando, tá? Imaginar isso conseguindo ficar de pé. Então, beleza. A primeira coisa que eu quero que você faça aí comigo, Gustavo, é o seguinte. Gira essa roda para cá lentamente, agora para o outro lado. Aí eu quero saber, se existe alguma dificuldade para fazer isso? Pronto, beleza. Não tem dificuldade para a gente conseguir fazer isso daqui. E o que acontece quando eu começo a girar isso daqui? Agora eu tenho que fazer isso. É um pouco mais difícil, é mais fácil? Como é que é? Agora para o outro lado. Pronto, vocês conseguem ver que até para ele conseguir realizar isso, ele precisa fazer um certo esforço. Eu acho que para ser mais didático, interessante que vocês dão mais ajuda que vocês pudessem. É isso que a gente está querendo entender aqui. Segura aqui. Deixa bem a parte do seu corpo. Vou virar para um lado. Agora para o outro. Você tem uma certa dificuldade, né? Parece que ele perde o controle, ele não fica reto. Beleza. Ele fica. Parece que tem alguma coisa criando uma resistência contra você, né? Sim. Mas até onde a gente sabe, né, que a gente já conhece e tal, quando a gente está estudando física no início, quando a gente vê uma coisa parada, a gente imagina que só tem a força peso e a força normal agindo sobre ela, né? Nesse caso aqui, a gente vai entrar mais um conceito que é a ideia de momento de inércia. Alguém aqui conhece esse conceito? Beleza. Então, bora parar para pensar, então, de uma forma bem básica, assim, em leis de Newton mesmo. Quando a gente pensa na primeira lei de Newton, que é de inércia, vocês entendem o que é isso daí? E aí? Vocês já estão no primeiro ano, não? Para falar. Sim. Quando a gente está falando de inércia, o que é que vocês pensam quando vocês lembram de inércia? O que pensa? O que é que vocês pensam? Quando você quer que vocês lembram? Eu penso no trem. Aquele exemplo do trem. Movimento. Não, Beleza. não, é do trem não. É do Um trem. ônibus, por exemplo. Não, não é do trem não. Não, Falando, é do a inércia é tudo que está parado. Pronto, alguém permanece sendo parado atropelado. até o movimento, até alguma ação ir sobre ela, né? Beleza. A gente pode considerar, tá show. A gente pode considerar que o corpo está em estado de inércia se ele tiver com a velocidade igual a zero ou se ele tiver com a velocidade constante também em relação a outra coisa, né? Então, quando a gente para para observar isso, a gente vê um fenômeno curioso acontecendo aqui. A gente tem um eixo, né, principal, que é esse daqui, onde a gente colocou esse, na minha época chamava isso aqui de canguru, não sei como é o nome hoje em dia, mas a gente tem esse eixo que é giratório, e a gente percebe que tem um objeto aqui que ele vai se espalhar de uma forma bem, eu não sei a palavra agora na minha cabeça, ela fuge um pouco, mas de uma forma bem simétrica, tá? Ele se espalha desse jeito. Então a gente pode imaginar que se a gente for olhar esse ponto daqui, vai ter mais ou menos as mesmas propriedades desses pontos. Então, quando a gente gira isso daqui, vai ter o quê? Quando a gente faz uma coisa em movimento e a gente não faz nada. Você aplica uma força. Não, se a gente não aplicou nada, a gente colocou em movimento, tem o quê? A gente discutiu agora. Uma velocidade. Antes disso, primeira coisa que eu perguntei pra vocês. Inércia, né? Pronto. Então, vai ter uma coisa a ver com isso. Então, vai ter essa tendência, vamos entender como essa tendência a permanecer nesse movimento giratório. Só que aí, ele tem um movimento giratório constante, porque, veja, a distância desse ponto até esse daqui é a mesma da distância desse ponto até esse daqui. Concorda comigo? Então, esse ponto aqui girando vai ter a mesma propriedade desse outro ponto aqui girando. Vocês estão conseguindo acompanhar essa ideia?
Então o que é que ele vai fazer? Ele vai tentar se manter dessa forma giratória nesse mesmo eixo dele. Então, por exemplo, quando eu quiser tirar ele dessa posição inicial daqui, qual vai ser a tendência dele? Não querer ser ali. Ele vai resistir. Então, de forma que a gente vai poder observar agora, que ele vai resistir até mesmo a outra força. Deixa eu... tá aqui. Quando a gente coloca isso daqui, ó, tem um peso que é aparentemente maior do que o outro, né? A gente colocando essa alavanca daqui, esse lado de cá está descendo. Vamos ver o que acontece quando a gente gira ele. Ninguém pode segurar esse lado de cá? Pronto, pode soltar. Vocês estão percebendo que ele começa a girar sozinho para um outro lado e ele ao mesmo tempo se estabiliza? Isso daí é basicamente esse momento de inércia que está sendo criado, criando uma força que vai resistir à gravidade e fazendo com que ele permaneça desse jeito. Aí agora bora voltar para esse rapazinho daqui, e aí Gustavo volta para cá, por gentileza, que é a parte principal, que é o seguinte, segura na mão, beleza. Aí a gente gira isso daqui, tá? E o que a gente imagina que vai acontecer quando a gente derruba isso aqui segurando apenas pela corda, tá? A gente sabe que tem essas trompetas aí girando e tal, por enquanto, pode soltar. O que é que acontece? Ele fica desse jeito, né? Show de bola. Agora vai lá, segura de novo. Solta. Ele permanece indo contra a gravidade, né? Da mesma forma que a bicicleta faz quando a gente está andando com ela. Quanto mais a gente começa a girar aquela roda, mais a gente começa a ganhar o equilíbrio. Tanto que para a gente começar a aprender a andar, a gente precisa aprender a sair do lugar da bicicleta. É o primeiro passo fundamental. Então a gente precisa colocar um pouco, ó, desse momento de inércia, desse giro em torno de um eixo principal, e a gente consegue alcançar esse equilíbrio. Então é basicamente isso que acontece um pouco com a bicicleta. O que está acontecendo aí também, ó, esse está contrabalanceando no caso da gravidade. Beleza? Então, a gente poderia mostrar também de outras formas a conservação do momento de inércia, que seria utilizando essas cadeiras aqui. Só que as cadeiras aqui do laboratório, elas não estão bem lubrificadas e elas têm bastante tempo de vida. Então elas não giram tanto, mas a gente pode testar aqui, fazer isso daqui com vocês. Vocês já viram que são mais leves? Miguel, pega essa cadeira daí. Olha só, ela também tem um eixozinho aqui. Se eu faço ela girar, então ela gira, né? Isso aqui também está acontecendo. Tem uma cadeira dessa desse lado? Se você trocou. Por que ele está girando aqui? Porque eu estou fazendo uma força, fazendo ele girar, não é isso? Então pronto, vai abaixar a perna. Aí isso daqui não é 100% certeza que vai funcionar justamente pelas condições da cadeira. Pode voltar. Justamente pelas condições da cadeira. Mas vamos nessa. Segura aqui. Vamos lá. Tenta girar para um lado aí, por gentileza. Para o outro agora, vamos ver se vai dar alguma diferença. Eu acho que a cadeira Exato. Mas enfim, o que seria esperado aqui? Ele está parado, né? A gente não está exercendo nenhuma força. Mas aí, esse torque que está sendo criado aqui por essa roda, ela ia basicamente tentar conservar, de certa forma. Esse nome é muito difícil parar para explicar isso aqui, eu estou tentando escolher os termos corretos para que não fique muito complicado vocês entenderem, tá? Ele ia meio que transmitir essa informação, beleza? E fazer com que ele girasse também, mesmo que eu não tenha dado nenhum impulso a ele. Ele ganhou um impulso através dessa conservação do momento de inércia que a gente teria. Só que no caso a cadeira ela não está bem modificada, ela já é bem antiga, então ela não vai ter essa possibilidade. Bora tentar, vamos tentar. Depois você vai levantar. Ou melhor, você vai levantar, a gente vai girar você. Agora abaixa. Fecha aí. Quero que vocês percebam primeiramente o seguinte. Quantas voltas? Vamos lá, mais uma vez. Vou começar isso. Não, comece assim que você vai levantar. A gente vê que a tendência é diminuir a velocidade por causa do atrito. Então levante bem. É assim. Mais longe que isso. Agora abaixa o braço. Não dá pra ver, né? Não vai dar pra ver. A primeira volta. É cadeira. Vamos tentar mais uma vez. Assim que eu parar de me empurrar, você abaixa. Bom? Abaixa. Levante de novo. Foi só levantar que parou. Entendeu por quê? Pronto. A gente tirou. De novo. Abaixa. Levante.
Pronto, vamos lá. Gente, percebam, a gente tem aqui esses dois pezinhos que ele está segurando na mão dele, e quando ele está aqui mais próximo desse eixo dele, desse eixo principal dele aqui, ele vai ter uma propriedade. E aí, quando a gente afasta desse eixo central dele aqui, quando ele está girando, percebam que ele vai ter outra. Lembra que eu falei que era importante essa simetria daqui, dessa distância ser bem parecida? Sim. Quando a gente está criando um movimento inicial, imagina aí, por exemplo, a gente está dentro de um carro, tá? Um carro vazio, e aí em movimento a gente começa a adicionar a gente vai precisar de mais esforço ou menos esforço? Mais, né? É a mesma coisa que acontece aqui, a gente meio que muda a propriedade da distribuição dele, da extensão desse corpo. Em vez desse corpo ser desse jeito, ele agora é dessa forma. E isso modifica a forma como ele vai estar girando, se vai ser mais rápido ou menos rápido. Isso tudo tem a ver com o torque e essa conservação do momento de inércia. Beleza? Se vocês tiverem mais interesse em se aprofundar sobre isso, existem algumas literaturas que vocês podem consultar também, que é, por exemplo, o Sears e Zemansky, que eles acho que tem aqui na biblioteca, é um livro muito de física. Vocês podem dar uma lida, o que vocês não entenderem, vocês podem tentar perguntar a outros professores, mas em suma o que vocês precisam ver é essa parte teórica, se vocês quiserem ter uma introdução um pouco melhor a isso, beleza? Porque realmente é um movimento um pouco complexo, existem trabalhos e trabalhos discutindo isso, porque é realmente uma física mecânica um pouco mais complicada. E pra gente aqui, pra vocês, não sei se são de área de mecânica, isso também pode ser muito útil, beleza? Perguntas? E a automação? Não? Obrigado.